para discutirmos e refletirmos sobre a seguinte pergunta que fizemos lá no início das nossas aulas. Por que avaliar? Qual é o motivo que temos para avaliar? Quais são as finalidades da avaliação? A avaliação, ela tem finalidades declaradas e finalidades não declaradas. Quais são as finalidades declaradas da avaliação? Uma delas é a delimitação dos padrões de desempenho, ou seja, aquilo que nós sabemos que está aí posto, que está declarado, por que avaliamos? É para delimitar os padrões de desempenho, para verificarmos a aprendizagem do aluno, para analisarmos e para verificarmos essa aprendizagem. E o terceiro motivo é o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Por isso que avaliamos, porque temos como propósito aperfeiçoar o processo de ensino e de aprendizagem. E agora, quais são os fins não declarados da avaliação? Os fins não declarados da avaliação, na verdade, são dois. O primeiro deles é o controle do conhecimento. Sabe, nós temos um discurso muito bonito de que o conhecimento deve ser democratizado, a escola deve ser democrática, aberta a todos, com o objetivo de que todos tenham acesso e permanência na escola. Mas na prática, será que existe uma intenção realmente autêntica de nossos governantes, daqueles que detêm o poder nas mãos, de fazer com que o conhecimento chegue realmente a todos, de que esse conhecimento seja realmente democratizado? Porque nós sabemos, você sabe, eu sei, aliás, existe um escritor chamado Pedro Demo, da Universidade de Brasília, que ele diz que a pior pobreza, o pior tipo de pobreza, não é a pobreza de bens materiais, a pobreza econômica, é a pobreza política. Porque o pobre, politicamente falando, aquele que não tem riqueza política, não tem consciência política, não é politizado, ele se torna facilmente massa de manobra. Em outras palavras, ele pode ser facilmente manipulado por aqueles que estão no poder. Então, será que realmente existe uma intenção, uma vontade, um desejo, e existe realmente políticas públicas para que o conhecimento seja verdadeiramente democratizado, esteja aberto, acessível a todos? Essa é uma função ou uma finalidade não declarada da avaliação. É filtrar através da retenção, da reprovação, aqueles que podem e aqueles que não podem prosseguir com seus estudos. Isso é histórico. Isso é histórico no Brasil e em outras partes do mundo. Um outro fim não declarado da avaliação é o controle das hierarquias sociais. Então, não é interessante para o sistema que todos tenham acesso ao conhecimento, não é interessante para o sistema que todos façam parte da elite, que todos tenham uma situação econômica boa, que todos tenham liberdade. Por quê? Porque, infelizmente, na pirâmide social, 90% da população sobrevive com 10% dos bens materiais, das riquezas produzidas. E 10% da população estão lá no topo da pirâmide e retém 90% da riqueza. É como se fosse, analogamente falando, o tempo da escravidão. Tinha muitos senhores de escravos que não tinham nenhum interesse em que houvesse a abolição da escravidão, porque eles se serviam
da mão de obra escrava para trabalhar em suas fazendas. Hoje acontece analogamente uma coisa parecida. Os 10% da pirâmide que estão lá no topo sobrevivem com o esforço, com o trabalho daqueles que estão na base da pirâmide. E eles assim continuam concentrando os 90% das riquezas produzidas pelo país em suas próprias mãos. Então, a escola é uma instituição. Se a escola é uma instituição, quem a instituiu? E ora, vamos parar para pensar um pouco. Se eu abro uma empresa para servir aos meus propósitos. Quem abre uma ONG para servir aos seus objetivos e aos seus interesses. Quem abre uma escola, quem instituiu a instituição escola, também instituiu para servir aos seus propósitos, aos seus objetivos e aos seus interesses. E quem é que originou a escola como instituição? O Estado. Então, resumidamente falando, assim, superficialmente falando, sem querer ser vulgar, mas a escola existe para servir aquele que a instituiu. Então, existe sim interesse do Estado de manter uma escola, mas uma escola que no final das contas possa servir aos seus próprios propósitos e manter o status quo, ou seja, manter as coisas do jeito que elas estão. Ricos ficando cada vez mais ricos, pobres continuando na pobreza. E a base da pirâmide servindo aqueles que estão no topo da pirâmide, que é aquela minoria que detém o poder. Dito isso, a gente consegue compreender um pouquinho a finalidade da avaliação e a finalidade da própria instituição escola. A finalidade é servir aquele que a instituiu, é preparar mão de obra para que os que estão no topo da pirâmide sirvam-se dessa mão de obra. Então, as finalidades declaradas e as finalidades não declaradas da avaliação, resumidamente, são essas. Agora veja, olha só que frase interessante. Quando nós vamos para a escola, nós somos enormes pontos de interrogação. Quando saímos da escola, nós somos frases feitas. Lembra do texto que eu li lá no começo com vocês? A escola de vidro? A escola que molda, a escola que informa, a escola que bota numa forma. E o aluno sai dali informado e conformado. Sabe, muitas vezes nós dizemos e achamos politicamente correto, muito linda a frase, o pensamento de que nós educamos os alunos para serem seres pensantes e não serem apenas refletores dos pensamentos alheios. Mas na prática, é isso mesmo que nós queremos? Quando o aluno nos questiona, quando o aluno demonstra que ele foi além daquilo que ele viu na sala de aula, por meio das suas buscas, das suas pesquisas, nós realmente apoiamos o aluno? Nós apoiamos, aplaudimos quando ele dá um passo além, quando ele é uma pessoa crítica, que tem pensamentos críticos? Nós o motivamos, nós o incentivamos a continuar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de postura e de perfil? São perguntas que nós temos que pensar. O Lucchesi, ele diz assim que avaliar é emitir juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Quando você avalia, então, você está emitindo um juízo de qualidade, ou seja, em outras palavras, você está atribuindo um valor a alguém ou a alguma coisa. Quando nós avaliamos no contexto escolar, nós emitimos um juízo de qualidade sobre dados relevantes, porque nós aplicamos um instrumento
coletamos dados que, na nossa concepção como professores, são os dados que realmente interessam para nós, a verificação desses dados, e aí a gente emite o valor, o juízo de valor sobre esses dados, e aí então a gente toma uma decisão a respeito daquele juízo de valor que nós emitimos, seja para a continuidade ou não do processo com aquele determinado aluno ou com aquela determinada classe. O que é um juízo de qualidade? Um juízo de qualidade é quando a gente diz se algo está positivo ou está negativo. A gente emite essa opinião. Quando nós dizemos se algo está ou é positivo ou negativo, nós estamos atribuindo um valor para esse objeto. E quando nós comparamos características constatadas com um determinado padrão. Ou seja, toda vez que nós avaliamos, nós temos um padrão de qualidade em mente. Qual é o nosso padrão de qualidade? Aqui no estado do Paraná, o padrão de qualidade nosso mínimo é a nota 6 ou 60. O aluno, para ser considerado dentro desse padrão de qualidade, ele tem que tirar 60 na sua média trimestral. E qual que é a diferença entre avaliar e medir? Medir é quando nós emitimos um juízo de quantidade. E avaliar é quando nós emitimos um juízo de qualidade. Estão entendendo? Por exemplo, quando eu levo em consideração que de uma prova de 10 questões o aluno acertou 60, eu estou emitindo um juízo de quantidade. Agora, quando eu vou analisar por que ele errou aquelas 4 questões, eu vou caminhar para a emissão de um juízo de qualidade. Porque quando eu emito um juízo de quantidade, eu só me interesso pelo número de acertos e de erros que o aluno cometeu, e se isso, a soma desses acertos e erros, encaixam o aluno dentro daquele padrão mínimo que eu tenho em mente e que é determinado pelo sistema. Isso é juízo de quantidade. Eu estou preocupado somente com a quantidade de acertos e o mínimo para ele passar ou ser aprovado no ano letivo. Então, quando eu avalio, eu estou emitindo um juízo de qualidade. Essa emissão de juízo de qualidade vai fazer com que eu tome uma decisão a respeito daquilo que eu avaliei. E o que é a tomada de decisão? A tomada de decisão, gente, é um posicionamento frente a uma constatação. Ou seja, eu constatei, agora eu vou me posicionar. Isso é a tomada de decisão. Eu constatei que o aluno aprendeu, eu vou me posicionar atribuindo um valor, porque é isso, infelizmente ou felizmente, que o sistema exige de nós. Então, quando nós nos posicionamos diante da emissão desse juízo de qualidade, aí então nós estamos diagnosticando. E diagnosticar significa classificar. Quando eu faço o diagnóstico de algo ou de um aprendizado de um aluno, eu estou classificando esse aluno. Vou dar um exemplo para você. O aluno fez um trabalho e acertou 50% das questões desse trabalho. Você olhou, corrigiu, analisou, atribuiu a nota 50. De 100 possíveis, você atribuiu 50. Então, você emitiu o diagnóstico e automaticamente você classificou. Então, eu volto a dizer, o problema não é a classificação. O problema é o que nós fazemos após classificarmos os alunos. Bom, daqui a pouquinho eu volto com essa aula sobre classificar, que é uma aula assim, muito relevante para a gente compreender quais são as atitudes que nós devemos tomar frente à classificação. Então, já eu volto, fique por aí.